Glória a Deus. Vocês estão tímidos aí, é? Vamos ler um pouquinho? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Eu vou pedir para você abrir um livro, que se você tiver dificuldade de encontrar, aí você pode pedir minha ajuda, que eu faço questão de pessoalmente ajudar você. É o livro de Gênesis, capítulo 1. Se você tiver dificuldade, você me avisa, porque eu faço questão de te ajudar depois de te bater. Vou ficar mais perto de vocês. Gênesis 1, 26 ao 28. Todos encontraram? Olha que tá fácil esse, hein? Esse tá mamão com açúcar. Gênesis 1, 26 ao 28. Diz assim, ó. E disse Deus. Quem disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Pode sentar, por favor. E que o Senhor, através da sua misericórdia, fale conosco, fale com a gente. Eu quero trazer hoje uma reflexão da compreensão bíblica do propósito de Deus para nós. Muitas vezes nós não lemos a Bíblia como um todo. Nós lemos, é o nosso costume, nós lemos picadinhos dela, não é? Hoje eu vou ler um pedacinho aqui, amanhã eu leio outro pedacinho ali, eu leio um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas eu gostaria hoje de juntar todos esses pouquinhos que nós lemos em uma única história e trazer para nós uma reflexão da ideia de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus em relação à Bíblia. Por que Ele nos deu um livro? Por que Ele nos deixou um manual de instruções cheio de coisas, de informações que são importantíssimas para nós? Por que Ele fez isso? Será que foi sem nenhum propósito? Ou será que tem um propósito e esse propósito é nobre? E eu aprovo a você, eu garanto a você que existe um propósito de Deus. Bom, antes de qualquer coisa, quero dizer para você algo muito óbvio. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1. E a partir do versículo número 1 também. Porque para muitas pessoas parece que o livro sagrado, parece que a Bíblia começa em Gênesis capítulo 3. Porque nós começamos a contar a história do homem a partir da sua queda, a partir do seu pecado, a partir da quebra da aliança. Muitas pessoas esquecem o por detrás, esquecem o que aconteceu antes, o complemento da história. O homem não começou caído, o homem não começou pecaminoso, o homem não começou sem aliança com Deus, ele não começou a sua história sem conhecer a Deus. Só que nós já começamos um grande problema aí, para muitas pessoas. A história de Deus e o homem começa em Gênesis 3 e não em Gênesis 1. No entanto que quando nós dizemos que nós vamos evangelizar alguém, nós já pensamos logo, nós vamos falar para a pessoa a respeito dos pecados dela, para que ela, através da cruz de Cristo, se liberte dos seus pecados. E nós montamos essa fórmula de mostrar para as pessoas os seus pecados e mostrar para as pessoas a solução que Deus deu para os seus pecados, que foi Cristo naquela cruz há 2000 anos atrás. É assim que nós julgamos o evangelizar. Verdade ou mentira? Então, para nós, muitas vezes, a Bíblia começa em Gênesis 3, ela começa em Gênesis 1. E a nossa tradição brasileira, religiosa, evangélica, protestante, reformada, e até mesmo a tradição católica romana, nos traz uma compreensão de pecado e cruz.
resumindo a palavra de Deus a esses princípios apenas. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela passa pelo pecado e ela passa pela cruz, mas a palavra de Deus não se resume em pecado e cruz. O pecado e cruz é a queda e a solução, o alto e o baixo e o alto, o pecado e a solução, o ruim e aquilo que Deus apresentou como solução, mas isso não é o resumo geral da palavra, não se resume apenas a esses princípios. Isso é verdadeiro, claro, mas isso não é toda a verdade. Embora seja verdadeiro, não é toda a verdade, até porque a relação do homem com Deus começa antes do seu pecado e não termina na cruz. Ela vai adiante da cruz, ela continua depois da cruz. Ela começa antes do pecado e ela não para na cruz. A cruz tem uma continuidade para que a relação do homem seja dada com Deus outra vez. Deus não começou a se relacionar com o homem quando ele pecou. Deus já se relacionava com o homem antes de pecar. Deus não começou a conversar com o homem e o homem com Deus depois do seu pecado, depois da sua queda, mas Deus já conversava com o homem e o homem já se relacionava com Deus antes da sua queda. E Deus não parou de se comunicar com o homem após a cruz, mas a Bíblia continua contando a história do homem mesmo após a cruz, mesmo após todas essas coisas. Existe uma continuidade na história, existe uma continuidade nisso tudo. O Evangelho, ele não começa com o pecado, mas ele começa com a criação, em Gênesis capítulo 1. Talvez isso, se nós tivéssemos essa luz, essa iluminação no entendimento, a nossa forma de evangelizar as pessoas seria diferente. Talvez nós não chegaríamos para elas dizendo assim: ó, você é um pecador, e você está distante de Deus, e Deus não está com você, mas nós falaríamos de outra forma: olha, você sabia que tudo que existe foi Deus que criou? Você sabia que Deus criou a terra, os céus, as estrelas, as árvores, os animais, inclusive você também é fruto da criação de Deus? E você sabia que quando Deus o criou, quando Deus criou o homem, ele tinha relação com o homem, ele tinha conversa com o homem diretamente? Se nós nos atentássemos a isso, até a nossa forma de evangelizar seria diferente. Nós não começaríamos pelo pecado, mas nós começaríamos pelo princípio, pela criação de Deus. E é justamente isso, eu gostaria de trazer para vocês o entendimento, mesmo que resumido, da totalidade da verdade que se trata o Evangelho. O conhecimento mesmo que resumido, porque para falarmos de todo ele precisaríamos falar horas e horas ininterruptas. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Deus criou o mundo e tudo que no mundo há. Tudo que existe foi criado por Deus. E nada do que existe existiria se não fosse pela sua intervenção. Tudo que existe, existe porque Deus criou. O mundo existe porque Deus criou o mundo. As árvores existem porque Deus criou as árvores. Os animais existem porque Deus criou os animais. Tudo que existe, existe porque Deus criou, inclusive o homem. Você só existe porque Deus lhe criou. Porque Deus criou o homem, e quando Deus o criou, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, como nós vemos em Gênesis 1:26. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem, Deus fez o homem, e Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança, em aspectos morais, em aspectos sociais. Deus fez o homem segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. E Deus deu ao homem princípios e responsabilidades. Deus deu ao homem responsabilidades para a administração de tudo aquilo que ele havia criado. Quando ele cria o homem, ele diz: dominai e sujeitai sobre todos os peixes que estão no mar, sobre todas as aves que estão no céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Sujeitem e dominem tudo. Nós recebemos uma responsabilidade de administração de tudo aquilo que Deus havia criado. Até aqui vocês estão conseguindo me compreender? Porque o meu raciocínio vai longe, eu viajo. Deus deu ao homem responsabilidades para a administração de tudo aquilo que ele tinha criado. E assim como Deus fez o ordenamento do universo, Ele está dando agora ao homem a condição de fazermos o ordenamento social das coisas, porque Deus arquitetou o universo de forma perfeita. O ordenamento do universo foi perfeitamente criado por Deus. Por exemplo, você sabia que, e eu já falei isso aqui diversas vezes, a distância do nosso planeta Terra para
ao Sol está numa condição exata, porque se a Terra fosse um pouco mais próximo do Sol, nós morreríamos queimados, não aguentaríamos o calor do Sol. E se a Terra fosse um pouco mais distante do Sol, nós morreríamos congelados com a baixa temperatura do universo. É perfeita a ordenação da criação, é perfeita. É perfeita a ordenação da criação da nossa atmosfera. Se a nossa atmosfera ela não tivesse a capacidade que tem, nós receberíamos chuvas de meteoros constantemente na Terra, a ponto de não ter condição de existir vida. Se a nossa atmosfera não fosse na condição exata que ela é, na proporção exata que ela é, nós morreríamos sufocados. Se o nosso oxigênio não fosse na condição exata, nós morreríamos sufocados. E se ele fosse um pouco acima do que é, nós teríamos incêndios instantâneos. Ou seja, o planeta Terra ele existe de forma perfeita. Ele é perfeito para que haja vida nele. Porque de uma forma perfeita, Deus o criou. Então, na ordenação do universo, ele foi perfeitamente criado e arquitetado por Deus. Mas o ordenamento social, Deus nos responsabilizou desde o princípio. Sujeitai e dominai. O ordenamento social, desde o princípio, Deus nos deu condição de fazer. E se você parar para pensar, meu querido, nós fizemos as leis. Todas as leis que existem foram criadas por nós. Nós fizemos as leis trabalhistas. Nós é que montamos fábricas. Nós fizemos a revolução industrial. Nós criamos uma sociedade democrática. Nós fizemos uma república com poder executivo, legislativo e judiciário. Nós criamos os automóveis. Nós fizemos as leis de trânsito. Nós fizemos as armas. Nós organizamos os exércitos brasileiros. Nós decidimos fazer guerra. Tudo isso fomos nós quem decidimos e não Deus. Deus fez a ordenação do universo. E a ordenação social ele entregou nas mãos de Adão. Falou: Adão, está aí, sujeitai e dominai. Faça. Sujeitai e dominai sobre tudo. Faça tudo. E quando nós começamos a nos multiplicar na terra, que foi também uma das dicas, das ordenanças de Deus para Adão, multiplicai. Quando nós começamos a nos multiplicar na terra, nós começamos a nos deparar com uma série de conflitos que, em sua grande maioria, nós mesmos os criamos. E começamos a fazer daquilo que era a perfeita criação de Deus, num perfeito caos. Nós começamos a transformar aquilo que era perfeito num completo caos. Nós começamos um projeto de destruição, aquilo que Deus havia construído. Nós começamos a desconstruir todas as formas, tudo. E por que isso? Por que então que tudo que Deus criou perfeitamente está se transformando em um grande caos? A narrativa de Gênesis deixa isso claro, que houve um momento na história quando nós dizíamos para Deus, e se você ler a relação de Deus com Adão, você vai entender isso. Nós dizíamos para Deus: Deus, como é que o Senhor quer que tudo isso funcione? Porque o Senhor pediu para que eu domine e sujeite toda a terra. Como que o Senhor quer que isso funcione? Nós questionávamos a Deus. E a Bíblia diz que todas as tardes Deus ele passava no jardim do Éden para poder conversar com Adão, numa espécie de reunião de gestão social da criação. Deus convocava uma reunião com Adão todas as tardes. Passava lá e dizia: Adão, é assim, é assado, é desse jeito, é dessa forma. Mas chegou um momento em que o homem, na sua prepotência, na sua arrogância, ele olha para Deus e ele diz: Deus, nós já aprendemos demais. Nós já sabemos demais, Deus. Então pode deixar que a partir de agora, aqui embaixo, quem resolve somos nós. Pode deixar que agora eu resolvo sozinho. O Senhor não precisa mais opinar em nada aqui. O Senhor não precisa dizer mais nada. Pode deixar que a partir de agora a gente resolve tudo. Porque nós já crescemos demais, nós já aprendemos demais, e a nossa capacidade gigantesca já nos permite organizar tudo que tem aqui embaixo. O Senhor não precisa mais opinar em nada.
E Deus ainda assim alertando o homem, dizendo: sozinhos vocês não vão conseguir, vocês precisam de mim, sozinhos vocês vão gerar morte, sozinhos vocês vão tropeçar, vocês não vão conseguir sozinho. Mas nós insistimos com Deus: Senhor, deixa conosco, deixa comigo, Deus, deixa conosco, pode deixar, deixa que a gente se vira. E é claro que nós não conseguimos nada. É claro que nós não conseguimos. E no capítulo 4 de Gênesis você vê que nós não conseguimos, porque já no capítulo 4 um irmão mata o outro. A partir do momento que o homem pediu a emancipação de Deus, que ele olhou para os céus e disse: Senhor, a partir de agora deixa com a gente, deixa conosco, porque a gente já tem condição suficiente de tocar, então a partir de agora deixa com a gente. Já no capítulo 4 um irmão mata o outro. Já é a prova clara de que nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E o mundo, sob a nossa gestão, vai entrando num completo e desenfreado caos. Vai entrando numa forma de destruição criado por nós mesmos. A confusão tomou conta de tudo. É só você olhar aí ao seu redor que você vai ver que a confusão tomou conta de tudo. E não precisa nós voltarmos muito na história para chegar a essa conclusão. A conclusão de que a confusão tomou conta de tudo. Você quer ver uma coisa? Deus, Ele criou Adão e Eva, certo? Certo? Amém ou não? Ou não foi isso que Ele criou? Deus criou Adão e Eva. Mas tem famílias hoje compostas por Adão e Adão. É uma forma de confusão. Estamos confusos. Tem famílias hoje que são constituídas por Eva e Eva, mas Deus criou Adão e Eva. Aí quando o homem diz: deixa comigo, o Senhor não precisa mais interferir em nada, hoje é uma confusão. Adão e Adão, Eva e Eva. Hoje o Adão nasce Eva e depois ele se transforma, ele vira Adão ao decorrer da sua vida. Hoje a Eva nasce Adão, mas se transforma em Eva através de cirurgias. Nós viramos e entramos numa tremenda confusão. Nós nos confundimos em nós mesmos. E o pior, mas o pior caos é que criamos o pior caos que nós criamos não é o caos que existe fora da gente, mas o pior caos que nós criamos é o caos que existe dentro da gente, porque são pessoas feridas, pessoas que não sabem quem são, pessoas que não têm identidade. Nós criamos um caos dentro de nós, a nossa alma é um caos. Basta você conversar com qualquer pessoa hoje, que você vai descobrir que a alma daquela pessoa é um caos. Não é só o mundo que é um caos, porque o mundo espelha aquilo que nós somos, e as pessoas hoje são um caos por dentro. Você vai conversar com pessoas frias, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas que acham que não precisam de ninguém, que precisam apenas de si próprio, por isso desprezam as outras, pessoas que têm nojo uma das outras, pessoas que não conversam umas com as outras, pessoas que se acham superiores uma das outras a ponto de ter condição de humilhar umas às outras. Nós nos transformamos em um caos, a nossa alma é um caos, o nosso caráter é um caos, e não só o nosso mundo é um caos. E o pior é que tudo o que fazemos, nós fazemos segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, e não mais a imagem de Deus e a semelhança de Deus, como Deus havia criado. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas agora tudo que nós fazemos a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, um completo caos. Um completo caos. Agora o nosso mundo, ele não é mais organizado por Deus. Agora o nosso mundo é organizado pelo desorganizado ser humano. E a desordem tomou conta de tudo. E o caos, não precisamos mais olhar para longe para ver, mas basta nos olhar para o lado de casa, ou quando não, para dentro da nossa própria casa, para nós conseguirmos enxergar o caos que se tornou o mundo que não é gerido por Deus. E a questão importante que não percebemos muitas vezes ao ler o Evangelho é que Deus cria o mundo e nos coloca em parceria com Ele, para nós cuidarmos do propósito da sua criação. Quando Deus criou o mundo, Ele nos fez parceiros, para nós conduzirmos o mundo junto,
para nós cuidarmos, para nós administrarmos o mundo com a intervenção de Deus, com o apoio de Deus, para nós cuidarmos de tudo, com Deus sendo nosso líder, com Deus sendo nosso Senhor, com Deus nos conduzindo, e nós não prestamos atenção nisso. Inclusive, quando lemos a Bíblia, nós não conseguimos compreender que essa é a história de relação do homem e Deus. Deus criou o mundo, colocou o homem no mundo para que o homem obedeça a Deus e consiga organizar o mundo que Deus o colocou, consiga cuidar de tudo, de todas as coisas. Aí nós entramos no caos que estamos. Capítulo 4 de Gênesis, um irmão mata o outro. Capítulo 5 de Gênesis, Adão começa a gerar filhos à sua imagem e não mais à imagem de Deus. Capítulo 6 de Gênesis, o homem está entregue às suas próprias paixões, às suas próprias promiscuidades. Depois disso vem o dilúvio, e depois do dilúvio começa tudo novamente com Noé e a sua família. Mas já no capítulo 11 de Gênesis, o homem já está construindo uma torre de Babel para poder afrontar a Deus novamente. Já no capítulo 11 não dura muito. No capítulo 11 o homem está construindo uma torre de Babel para poder afrontar a Deus outra vez novamente. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama um homem chamado Abraão para que a partir dele Deus consiga entrar no meio desse caos que nós criamos e estabelecer outra vez uma conversa com o ser humano. E isso não foi nada fácil, porque o homem não queria ouvi-lo. Porque quanto mais próximo do caos você está, mais longe de Deus você está. Quanto mais próximo das coisas do mundo você está, mais distante das coisas de Deus você está. Isso é uma verdade absoluta. Então Deus chamou um homem para que a partir daquele homem ele consiga entrar no meio desse caos novamente. Porque o homem tirou Deus dali. E Deus queria uma legalidade, queria alguém pelo qual através de ele pudesse agir. E Deus encontra em Abraão esse homem, e Deus começa então a partir de Abraão chamar algumas pessoas, para que pessoas que prestem atenção nele. Deus começa a chamar algumas pessoas que prestem atenção nele, no que ele está falando, no que ele está dizendo. E Deus diz para aquelas pessoas: nós precisamos abordar outra vez o assunto de como o mundo deve funcionar. Nós precisamos abordar esse assunto porque tudo está um caos. E Deus alertando o homem: nós precisamos abordar outra vez o assunto da gestão do mundo. Nós precisamos abordar outra vez o assunto de como o mundo precisa funcionar. E Deus tentando intervir, até que ele consegue, e ele diz para o homem: é o seguinte, a partir de agora, todo sábado a gente vai se encontrar num templo. Que templo, Senhor? É o templo que Davi quis construir, não deu, o filho dele Salomão construiu. A partir de agora, todo sábado, nós vamos nos encontrar num templo. Lá vai ter um pessoal que já ouviu aquilo que eu queria dizer, que são os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles vão explicar para vocês como é que eu quero que o mundo funcione. E aí então nasceu o conceito de igreja. Ali nasceu o conceito de templo, ali nasceu o conceito de eclésia. Quando Deus falou para o homem: todo sábado eu vou falar com vocês através de uma turma de homens que já me ouviram falar, que são sacerdotes, e esses homens vão explicar para vocês como eu quero que o mundo funcione outra vez, para que o mundo deixe de ser um caos. Aí quando esse pessoal foi no templo, no sábado, eles se reuniram e foram no templo. Chegando no templo, os sacerdotes disseram para eles: opa, espera lá, alto lá, Deus está muito irado com vocês. Porque o que vocês fizeram com Deus e transformando a criação de Deus num caos, o irou muito. Deus está irado com vocês e não dá para chegar aqui como se nada tivesse acontecido. Não dá, não tem como fazer isso. E Deus falou que vocês precisarão fazer um sacrifício para Ele antes. E que sacrifício é esse? É o sacrifício de um cordeiro, de um animal sem culpa, sem mancha, um animal perfeito, que nós vamos oferecer para Deus em sacrifício em favor dos nossos pecados. E foi instituído ali então o ritual de sacrifícios ao Senhor. E a partir desse momento é construído toda a estrutura religiosa judaica e também hoje judaica cristã, com um templo, um sacerdote e um dia específico para se falar com Deus. Essa é a história da Bíblia no Antigo Testamento.
A partir dali foi constituída a estrutura da religião judaica, com um templo, um sacerdote e um dia específico para se falar com Deus. Bom, o tempo não para. E com o passar do tempo, o propósito de Deus era maturar entre eles a ideia de como o mundo de Deus deve ser gerido pelos homens. Esse era o projeto inicial, mas o pessoal, eles ficaram tão encantados com essa história de sacerdote, templo, sábado, sacrifício e ritual. Eles ficaram tão encantados com isso, que eles esqueceram tudo demais, tudo que era o propósito inicial. Afinal, cuidar do mundo do trabalho. Então vamos cuidar daqui mesmo, só desse mundinho nosso. Vamos cuidar só disso. Vamos cuidar só do templo, só do dia, só do sacerdote e só do ritual. Vamos cuidar só disso. Cuidar do mundo dá muito trabalho. E perdemos outra vez o propósito que Deus tinha para nós, que era nos usar para manutenção do mundo que é dele, para administração do mundo que ele criou. Então aquele esquema que havia sido criado conforme aquele esquema para criar, aliás, homens conforme a imagem e semelhança de Deus, passou a criar religiosos preocupados com o crescimento da sua religião. E o propósito do sacerdote, do templo, do sábado, do sacrifício, já não tinha mais nada a ver com o tema do mundo, como ele deve ser cuidado. Já não tinha mais nada a ver com isso. Já havíamos perdido o nosso propósito. O propósito já não existia mais. O propósito do sacerdote, do templo, do sábado já não era mais com o tema como o mundo deve ser administrado, mas o propósito era outro. O propósito eram coisas banais. Aí no meio da história Deus levanta outros homens. Então, já que a classe sacerdotal, a classe clerical se corrompeu, Deus levanta outros homens chamados profetas. E esses profetas começam a profetizar a atual decadência desses sacerdotes, que já não tinham mais o porquê. Eles já não se importavam mais com o mundo de Deus. Eles já não se importavam mais com o mundo, com as viúvas, com os pobres, com os enfermos, com as crianças, com os órfãos. Eles já não se preocupavam com nada disso. Eles se preocupavam com o templo, com o sábado, com o sacrifício, com o sacerdócio. E vem Jesus no meio dessa muvuca toda, no meio dessa bagunça toda, e diz para o pessoal: olha, vamos parar com essa bagunça. Foi isso que Jesus, se você ler os textos de Jesus, os evangelhos, você vai ver que o que ele falou foi exatamente isso. Vamos parar com essa bagunça de sábado, de templo, de sacerdote, de sacrifício. Vamos parar com essa bagunça religiosa que vocês estão fazendo, porque não é para vocês ficarem presos aí dentro, cuidando de um sistema falido de religião. Não é para vocês ficarem gastando tempo e força com religiosidade, mas é para vocês usarem tudo isso que vocês têm de ânimo, de motivação, para poder cuidar do mundo de Deus. E não gastar todas as forças de vocês cuidando de um templo, de um dia e de um sacerdote. Não é essa a ideia, vocês não entenderam. Não é para ficar por aí discutindo se o dízimo é 10% do saldo bruto ou do saldo líquido. Não é isso. Não é essa a ideia de você vir para um templo e ouvir alguém falar que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e é 10% de tudo que você tem. Não é essa a ideia. E nós precisamos inclusive entender que tudo que está em nossa mão deve ser considerado como uma dádiva de Deus. E sendo dádiva de Deus, deve ser repartido entre todos aqueles que precisam, e com generosidade. E quem é generoso não faz conta de nada. Quem é generoso não fica fazendo conta. É 10% daqui, do líquido, ou 10% do bruto, para poder se enquadrar dentro de um sistema religioso, onde eu dou o mínimo que eu puder para Deus, para que Deus não fique zangado comigo, para poder satisfazê-lo com o mínimo. Quem é generoso não faz conta de nada. Quem é generoso sabe que tudo aquilo que tem é uma dádiva de Deus, e como dádiva deve ser utilizado para abençoar quem precisa. Isso é generosidade.
Mas nós ficamos aqui o tempo todo discutindo como é que deve ser o dízimo. Em alguns lugares até classificaram o dízimo como santo. É o santo dízimo, santo dízimo, santo dízimo. Aqui, banana. Porque damos tanta ênfase para essas coisas, tanta ênfase para isso, esquecemos do principal propósito pelo qual Deus nos chamou até aqui. Ficamos discutindo coisas sem fundamento. Ficamos chovendo no molhado. Ficamos falando sobre coisas que não vão nos levar a nada. Ficamos discutindo sobre questões que não vão acrescentar-nos em nada, que não vão mudar em nada o propósito principal de Deus quando criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e disse: sujeitai e dominai, cuidem do mundo que eu estou dando para vocês. Esse é o propósito da Bíblia. Esse é o propósito da sua religião, da sua fé. Cuidem do mundo que eu criei para vocês. Quando você vê João 3,16 dizendo que Deus amou ao mundo de tal maneira, você acha o quê? Deus amou o mundo, e nós não amamos o mundo. Ao contrário disso, nós menosprezamos o mundo. Esses dias perguntaram para mim assim, falou: pastor, você tem amigo do mundo? Aí eu falei: rapaz, todos os meus amigos são do mundo. Eu não converso com extraterrestre. Não tenho costume, pelo menos. O Gasparzinho eu não conheço. Todos os meus amigos são do mundo. Nossa, mas então você se relaciona com o mundo? Eu falei: mas como assim? Não entendia a colocação. Deus amou o mundo. E se Deus amou o mundo, a minha conclusão, o meu papel como imitador de Deus, de Cristo, é amar ao mundo também. Só que nós estamos tão ocupados com um dia, um templo, um sacerdócio, um sacrifício. Estamos tão ocupados naquele mundinho pequeno nosso e esquecemos de amar o mundo que está lá fora. Esquecemos das pessoas que realmente precisam de nós, porque nós estamos tão ocupados com nós mesmos. Isso toma tanto nosso tempo, não é? Nossa, como toma o nosso tempo isso? Como toma o nosso tempo nos organizarmos, e nós gastamos mais tempo nos organizando, cuidando da organização, do que cuidando da igreja organismo. Só que quando Cristo vier para nos buscar, Ele não vai levar a organização embora. A organização vai ficar aqui a ruínas, e não sobrará pedra sobre pedra. Não é o templo, não é o sacerdócio, não é o sacrifício, não é o dia. Porque nós só mudamos os papéis. É isso, nós só mudamos os papéis. O dia sagrado deles é o sábado, o nosso é o domingo. O templo deles era santo, e nós santificamos o nosso, como a casa de Deus. A casa de Deus é você, meu irmão. Deus habita em você. Eles colocam como figura o sacerdote, nós colocamos o pastor. Nós mudamos as figuras, mas as formas são as mesmas. Quando os nossos olhos, eles deveriam estar endereçados para o mundo, porque o mundo é quem precisa de nós. Jesus, quando chamou a igreja, Ele falou: eu vou colocar vocês como luz do mundo. A igreja serve para iluminar o mundo. Ela está tão ocupada com seus negócios aqui. Ela está tão ocupada com as suas organizações, com o que faz, com as festas, com as datas e com tudo. Estamos tão ocupados com tudo isso, estamos deixando o verdadeiro propósito do cristianismo. Estamos deixando o verdadeiro propósito de ser quem realmente somos. E Jesus olha para todo aquele povo que estavam acostumados num sistema religioso que roubavam as suas forças. Ele olha para eles e diz: vocês aprenderam que eu falava com vocês no templo? Sim, aprendemos. Então conversem comigo em todos os lugares. Esse era o propósito. Vocês já descobriram que eu gosto de sacrifícios? Sim, Senhor, já descobrimos. Então entreguem a própria vida de vocês como um sacrifício para mim, assim como meu filho Cristo fez isso por vocês. E quando Jesus aparece, Ele deixa isso muito claro. E se você parar para ler a biografia de Jesus contada pelos evangelhos,
Você vai ver que ele deixa isso muito claro, porque ele não faz as principais coisas que ele fez dentro do templo. Você já parou para pensar? Jesus não faz as principais coisas que ele fez dentro do templo. Jesus não cura nenhum leproso no templo. Jesus não curou nenhum cego no templo. Jesus não curou nenhum paralítico no templo. Jesus não contou nenhuma de suas parábolas no templo. Jesus não multiplicou os pães no templo. Jesus não andou sobre as águas no templo. E Jesus não se transfigurou no templo. E também não era nem um sábado que ele fez isso. E por que ele não fez essas coisas no templo? Porque o nosso papel não é no templo. O nosso papel é lá fora. É fora do templo. É fora do templo. Precisamos quebrar esse sistema religioso prisional que nos coloca, que nos faz uma lavagem cerebral de que você precisa ter um templo, precisa ter um dia santo. Não tem dia santo, não é domingo. Ah não, domingo não, domingo é do Senhor. E a segunda é de quem? Segunda é do diabo? Se o domingo só o domingo é do Senhor, a segunda é de quem? A segunda tem que ser de alguém. A segunda não é do Senhor, não? E a terça não é do Senhor? A quarta não é do Senhor? É de quem? Todos os dias é um dia de adorar ao Senhor. E não é mais no templo, não é mais no monte, não é mais em lugar nenhum. A nossa vida é uma adoração. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana em João 4, ela questiona: Senhor, aonde nós devemos adorar? No templo ou no monte? Jesus falou: que templo e monte, mulher? Se liga, se toca, que nem templo nem monte. A hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem templo nem monte. A sua vida precisa ser uma adoração. E não só num dia dado, todos os dias. Todos os dias é dia. Tudo que Jesus fez, ele fez fora do templo. Tudo que ele fez fora. E por que será que tudo que ele fez fora? Para nos ensinar que a nossa principal missão não é aqui dentro. A nossa principal missão é lá fora. E Jesus, inclusive, ele começa a fazer algumas coisas que os frequentadores de templo não gostavam. Ele começa a fazer algumas coisas que os religiosos não gostavam. Os frequentadores de templo não ficaram felizes com ele, porque ele fazia coisa que não era legal. Por exemplo, Jesus frequentou a casa de Zaqueu. E Zaqueu era o maior sem vergonha da sua época, ou o menor sem vergonha, né? Porque ele era baixinho. Ele era um grande pequeno sem vergonha. E Jesus frequentava a sua casa, e isso incomodava os frequentadores do templo. Ele estava num jantar na casa de Simão, e de repente uma mulher de reputação duvidosa entrou na casa de Simão e começou a lavar os pés de Jesus, derramar perfume sobre ele, depois enxugar os pés com seus cabelos, e todo mundo olhando e dizendo: Senhor, que negócio é esse aí, Senhor? Essa mulher aí é de reputação duvidosa, ela é uma prostituta, e o Senhor está se relacionando com uma prostituta. Jesus quebrava as regras daqueles que eram religiosos, porque ele não era religioso. Ele se relacionava com a escória da sociedade que ele vivia. Ele conversou numa fonte com uma mulher que havia sido casada 5 vezes em Samaria. Ele conversou com ela, ofereceu para ela vida eterna, ofereceu para ela salvação e transformou aquela mulher numa missionária. Jesus, no seu ministério, ele dá atenção para as crianças, ele dá atenção para os cegos, ele dá atenção para os mendigos, ele dá atenção para os leprosos, mesmo que tudo isso não combinasse com o sistema religioso da sua época. E mesmo assim ele fazia tudo. Ele fazia tudo isso. E esse sistema religioso que eles viviam, esse sistema religioso que eles criaram, ele era tão controverso ao propósito de Deus, que eles sequer conseguiram perceber que o próprio Deus estava diante deles. Por isso que eles crucificaram Jesus. Eles preferiram ficar com a religião. E a religião era tão controversa ao querer de Deus, que eles não conseguiram nem perceber que o próprio Deus estava diante deles.
já imaginou uma pessoa que nasceu na igreja, vive a vida inteira na igreja, dorme na igreja, que era o caso dos sacerdotes? Vivem a vida para a igreja e Deus aparece na frente deles e eles não reconhecem Deus e o crucificam. E é quase isso que nós fazemos hoje. É praticamente isso. Eles tinham um sistema religioso que era contraditório ao querer de Deus. E quando eu me entrego a uma vida religiosa, quando eu me entrego a cumprir uma liberalidade religiosa, eu na verdade estou declarando que eu faço parte daquela turma dos que mataram a Jesus, porque foram os religiosos que mataram ele. E quando eu me entrego para isso, eu estou fazendo parte dessa turma. Quando eu vou além da religião, além da religiosidade, além do sábado, além do sacerdote, além do templo e além do sacrifício, aí sim eu estou fazendo parte da geração dos que ouviram a Jesus. Porque Jesus veio contradizer nas suas falas tudo isso. Para que servia o templo? O templo era um lugar onde o povo aprendesse que Deus está em todos os lugares. Essa era a finalidade que Deus permitiu que o povo construísse um templo. Era um lugar para que o povo aprendesse que Deus está em todos os lugares. Para que servia o sacrifício? O sacrifício servia como uma figura real e definitiva de Jesus, do Cristo que seria entregue como um sacrifício perfeito e definitivo, para nos mostrar também o que Deus espera de nós, que sejamos imitadores de Cristo, que sejamos nós também sacrifícios para Deus com a nossa própria vida. Para que servia o sábado? O sábado servia para ser um dia onde nós aprenderíamos que Deus está disposto a se relacionar conosco todos os dias. Para que servia o sacerdote? O sacerdote servia para que ficasse claro para nós que se Deus pode usar uma pessoa que é um pecador, Ele pode usar todas as pessoas que são pecadores de igual modo. E nós fantasiamos isso de uma tal forma e criamos uma estrutura religiosa tão grande que nos impede de viver aquilo que Deus quer que vivamos. Por isso que no Novo Testamento Jesus apresenta essa estrutura de uma outra forma. E eu adoro essa definição que ele faz. No Novo Testamento Jesus vem e fala assim, ó, gente, é o seguinte: todo dia é dia do Senhor. Não tem mais esse negócio de sábado, domingo, feriado. Todo dia é dia do Senhor. Todos os dias. Aí Jesus vem depois e fala, ó, todo lugar é um lugar de buscar ao Senhor. Não tem essa história só de templo, só de monte. Todo lugar é lugar de buscar ao Senhor. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. E todas as pessoas são protagonistas da sua própria relação com Deus. Jesus vem e apresenta essa história de uma outra forma. Todas as pessoas são protagonistas. Ai, mas o meu pastor, ai pastor, por favor, pastor, você é protagonista da sua história com Deus. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. A minha relação com Deus não é mais poderosa do que a sua. Deus não me ouve mais do que ouve você. Deus nos ouve de igual modo, porque de igual modo nós estamos nivelados diante de Deus. Você é protagonista da sua relação com Deus. Você. Jesus falou isso, Jesus mostrou isso. Você não precisa esperar um domingo para vir na igreja para fazer uma oração. Você pode orar onde você estiver. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. A sua vida precisa ser uma vida de oração, e não é só no templo. Você não precisa vir na igreja para você ter contato com Deus, para você falar com Deus. Quando você entra na sua casa e tranca a porta do seu quarto e dobra os seus joelhos, Deus de igual modo está lá para ouvir as suas súplicas. De igual forma, de igual maneira, você é capaz de se relacionar com Deus em todo tempo, em todo lugar e através de tudo que você faz. Você é o principal protagonista da tua relação com Deus. Não existe nenhum mediador, não existe ninguém no meio. Às vezes a gente quer passar
uma ideia das pessoas, para que as pessoas sejam dependentes de nós. A besteira. Seja dependente de Deus. Seja dependente da intercessão de Cristo, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Da mesma forma que você precisa de oração, eu também preciso de oração. Eu não sou super-homem porque eu sou pastor. Eu não sou super-homem, eu não sou melhor do que você em nada, absolutamente nada. Da mesma forma que Deus me ouve, Ele ouve você também, Ele ouve as suas orações. Paramos de fantasia, vamos parar de brincar de religião, como os religiosos fazem. É um templo, é um sacerdote, é um sábado, é um dia, é um sacrifício. Paramos de brincar de religião e vamos dar ouvidos à voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chega de brincar de religião. Nós precisamos ser igreja, não aqui dentro da igreja, mas precisamos ser igreja lá fora. Você vem aqui para aprender, ser lá fora. Você vem para a igreja aprender, ser igreja fora da igreja. Você vem aqui ouvir exortações, ouvir palavras, para que lá fora você consiga ser quem Deus quer que você seja. É só para isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está acima do que ninguém. Ninguém tem mais unção do que ninguém. Olha, o fulano tem uma unção. Uau! São poderosa, que todos nós estamos nivelados, o Espírito é o mesmo e Ele opera de acordo com a necessidade. Ele usa até uma jumenta se for necessário. Como que a gente se coloca numa condição de superioridade lendo a Bíblia, dizendo que Deus usou uma jumenta para poder advertir um profeta? Ah, Deus me usou. Tá bom, Ele usou até a jumenta. E a nossa unção, unção. A unção é do Espírito, a unção não é minha. Eu não sou dono da unção, eu não sou proprietário da unção. A unção é de Deus, a unção é do Espírito. E a palavra do Senhor diz que Ele distribui a cada um segundo a sua vontade, para aquilo que for útil. O propósito que você está aqui, o propósito de nós estarmos aqui é aprendermos aqui como cuidar de quem está lá. É aprendermos aqui como cuidar do mundo de Deus. É o primeiro princípio que Deus falou para Adão: dominar e sujeitar. Isso não morreu, isso não acabou. Nós precisamos retomar um papel que é nosso lá fora. O papel de ser luz. O mundo está em trevas por culpa nossa. Porque nós estamos aqui brincando de religião, enquanto o mundo está se matando lá fora, está um completo caos, e a gente aqui brincando de religião, brincando brincando de culto, brincando de sábado, brincando de domingo, brincando de reunião, brincando disso, brincando daquilo, enquanto o mundo está em trevas lá fora. E se o mundo está em trevas é porque a luz está escondida, e a luz está escondida dentro dos templos. A luz está escondida aqui dentro, enquanto o mundo jaz em trevas lá fora. A partir do momento que o homem cortou a sua relação com Deus e falou: Senhor, deixa comigo que eu me viro, o mundo está indo de mal a pior. Agora, nós que restabelecemos a nossa comunhão com Deus, a nossa comunicação com Deus, nós precisamos alertar quem está lá fora e ainda não fez isso. Nós precisamos falar com eles, nós precisamos conversar com eles, nós precisamos apresentar para eles isso. Eles estão lá fora morrendo, eles estão lá fora num caos, e nós estamos aqui dentro felizes, como se nada estivesse acontecendo. Vamos fazer festa, é um dia de alegria. O Senhor está feliz, o Senhor está alegre. Como que o Senhor está alegre? Você imagina que nesse instante tem jovens de 16, 15, 14 anos morrendo lá fora, morrendo de overdose, cheio de droga na cabeça. Como que o Senhor está alegre com uma coisa dessa? O Senhor está feliz, o Senhor, nossa, Deus está se alegrando de nós e tal. O Senhor está feliz pra caramba. Como que o Senhor está feliz se tem um monte de adolescentes se prostituindo lá fora? Como que o Senhor está feliz se a nossa casa muitas vezes está destruída? Como
que o Senhor está feliz se nós não temos condição nem de ganhar nossa família para Jesus, de falar do amor de Jesus para eles? O que o Senhor está feliz aonde? O nosso propósito nós não estamos cumprindo. O nosso propósito está estamos longe de cumpri-lo. Porque nós estamos muito focados em um dia, um templo, um sacerdócio, um sacrifício e um sistema religioso, um sistema prisional religioso que nos faz vir aqui para a igreja todos os domingos e jogar todas as nossas culpas em cima de Deus e ir para casa tranquilo dizendo: Senhor, fiz minha parte. Oh, Deus deve ter se alegrado de mim. Deus não se alegra, e interprete bem isso que eu vou lhe dizer. Deus não se alegra quando você entra na igreja. Deus se alegra quando você sai da igreja, quando você sai para servir, quando você sai para falar, quando você sai para pregar, quando você sai para anunciar, quando você sai para amar. Aí sim Deus se alegra. Mas quando você entra, não. O propósito de Deus não é. O propósito de Deus é que a gente saia. A gente deixa de ficar aqui tão centralizados em nós mesmos e começamos a trabalhar lá, para que no domingo que você vier, você não venha sozinho, mas você venha cheio de gente do teu lado, porque a tua semana você fez o seu propósito, você cumpriu o seu propósito, você falou de Jesus, você abraçou, você amou, você ajudou, você cuidou daquilo que Deus quer, daquilo que é a criação de Deus, que é propósito de Deus. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como nós precisamos ser libertos desse nosso aprendizado que começou no berço, de que ser cristão é ter uma igreja e ter um pastor legal e ir para os cultos de domingo e fechou. Isso faz de mim um cristão? Não faz nada. Isso faz de você mais um religioso no mundo. O que faz de você um cristão não é a hora que o culto começa, mas é quando o culto termina. É lá fora, quando você chegar na sua casa e conseguir amar os seus irmãos, conseguir amar os seus parentes, quando você conseguir amar o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, quando você conseguir amar os teus vizinhos, quando você conseguir estender a mão para quem precisa de você, quando você conseguir ajudar aqueles que estão que têm necessidade, aí sim seremos um cristão. Seremos cristãos de verdade. Nós precisamos, Jesus precisa ser muito mais do que uma religião. Ele precisa ser muito mais do que isso. A igreja precisa ser muito mais do que uma organização. E a nossa luta é justamente por isso. É para que Jesus deixe de ser uma religião e para que a igreja deixe de ser uma organização. Para que a igreja se transforme na igreja de Cristo e para que o povo se transforme no povo de Cristo. Para que Jesus deixe de ser uma religião e para que a igreja deixe de ser uma organização. Porque servir a Deus não é viver dentro de um quadradinho chamado religião. Servir a Deus não é ter um dia específico, um lugar específico, reunidos com pessoas específicas. Servir a Deus é ir além disso. É ir além da religião. É ir além dos nossos aprendizados comuns. Servir a Deus é transcender tudo isso. É ir adiante de tudo isso, acabar com isso e viver aquilo que Deus quer de nós. Você quer um conselho? Sirva a Deus servindo as pessoas. Ame a Deus amando as pessoas. Faça a obra de Deus ajudando as pessoas, ajudando aqueles que são pobres e não têm o que comer, ajudando aqueles que têm frio e não têm o que se vestir. Faça a obra de Deus visitando os enfermos, visitando os pobres. Isso é fazer a obra de Deus. Isso é ser um obreiro do Senhor. Saia da sua rotina religiosa. Saia da sua rotina de mesmice. Porque foi a religiosidade que crucificou Jesus. Foi a religião que crucificou Jesus. E é a religião que hoje tem crucificado os propósitos de Jesus. Saia do quadradinho da religião. Deixa
deixe sua mente expandir, abrir para Deus e para os seus propósitos. Sirva a Deus servindo as pessoas, ame a Deus amando as pessoas, faça a obra de Deus ajudando as pessoas. Cuide daquilo que pertence a Deus, o mundo que Deus amou de tal maneira que foi capaz de morrer por ele. E se Deus morrer pelo mundo, por que nós não sequer olhamos para ele? Não estamos nem aí para o mundo, mas Deus morreu por ele, pelo mundo. O grande desejo que eu tenho, e eu falo isso todos os dias para vocês devem estar cansados de ouvir, mas eu não me canso de falar. O grande desejo que eu tenho é que a gente tenha condição de sair de uma posição religiosa e nos apresentarmos ao mundo como cristãos. Não como religiosos, mas como cristãos. Como cristãos. Não como pessoas que servem a Deus aqui, mas como pessoas que servem a Deus servindo os outros. Não como pessoas que amam a Deus de palavras, mas como pessoas que amam a Deus amando aos outros. Não como pessoas que fazem a obra de Deus na igreja, mas como pessoas que fazem a obra de Deus lá fora, vestindo, dando de comer, abraçando quem realmente precisa de nós. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Precisamos. Concordo plenamente com você quando dizemos que é extremamente importante estarmos aqui. Concordo, jamais vou discordar disso. Estamos aqui, mas para nos concentrarmos aqui, aprendermos aqui para sermos lá. Aprendemos aqui para sermos lá. Concordo plenamente do fato de estarmos aqui, de viermos para cá o máximo de dias possíveis. Se puder vir todos os dias, venha. Aprender aqui para poder ser lá. Porque não adianta nada ouvir aqui e lá continuar do mesmo jeito. Porque é lá que nós somos cristãos, não é aqui. Aqui é o nosso quartel-general. Aqui é onde nós recebemos a direção. Aqui é onde nós nos reunimos com o mesmo propósito. Aqui é onde nós discutimos as estratégias. Aqui é onde nós colocamos em prática o que nós vamos fazer lá. E se esse não for o propósito, em vão nos reunimos aqui. Em vão. Em vão. Se o seu propósito é vir para a igreja num domingo para que você faça o seu papel com Deus, saiba que o seu papel com Deus não está sendo cumprido nisso. Não está. Porque o propósito de Deus não é fazer de você um frequentador de igreja. Porque foram os frequentadores de igreja que crucificaram Jesus. O propósito de Deus é fazer de você um discípulo de Cristo. É fazer de você um cristão. Um cristão verdadeiro. Vamos orar ao Senhor? O propósito que Deus deu para Adão não mudou. Continua sendo o mesmo propósito para a gente também. Adão, cuide do mundo, eu estou dando para você. E hoje eu consigo ouvir ecoando em mim aquilo que Deus falou para Adão, falando também: Rodrigo, cuida do mundo que eu coloquei você para viver. Cuida das pessoas que eu coloquei nesse mundo que eu criei. Estenda para quem precisa. Abençoe quem tem necessidade. Faça o que for preciso, porque esse é o propósito de Deus para nós. E esse é o sentido de comunidade. Irmãos, eu garanto para você que se todos nós aqui, embora em pouca quantidade, se todos nós aqui estivéssemos reunidos no mesmo propósito, ninguém daqui sentiria frio uma noite. Ninguém aqui sentiria fome um dia. Ninguém aqui teria dificuldades na sua vida a ponto de ter que se desfazer de coisas para poder comprar comida, pagar água, pagar luz. Eu tenho certeza disso. Mas nós somos tomados de um individualismo tão grande que nos tirou o senso de comunidade. E se eu estiver bem, o problema é seu. Eu estou bem. Isso é o que importa. Eu estou bem, eu estou trabalhando. Se você está desempregado, o problema é seu. Deus abriu a porta e louvado seja Deus por isso. E se você não está empregado, está em débito com Deus. Olha, que coisa que a gente faz.
eu tenho, meu irmão, para comer. Se você não tem, problema seu. Eu tenho. Pois é. Isso é totalmente contraditório a tudo que Cristo nos ensinou. Totalmente. Totalmente contraditório. Se você quiser amar a Deus, ame a Deus, amando as pessoas, amando as criaturas de Deus. Se você quiser servir a Deus de verdade, sirva a Deus servindo as pessoas. Toda vez, e a própria Bíblia diz isso, que toda vez que você serve um dos pequeninos, você está servindo o próprio Deus. Todas as vezes que você estende as mãos para um dos pequeninos, você está servindo a Deus. E todas as vezes que você fizer isso, ainda assim, você não tem do que se orgulhar. Todas as vezes que eu tenho condição de ajudar alguém, ainda assim eu não tenho condição de me orgulhar. Porque eu só posso ajudar porque primeiro eu fui ajudado. Porque eu só posso fazer se Deus primeiro fizer por mim. E tudo que eu fizer é para a glória de Deus, não é para a glória minha, não é para nada meu, é para a glória de Deus. Porque eu só posso fazer aquilo que Deus me permite fazer, e eu só posso dar aquilo que Deus já tem me dado. Caso contrário, eu não tenho nada de mim mesmo. Eu só posso dividir aquilo que Deus me deu. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos fazer, vai nos resgatar isso. Vai nos resgatar esse princípio, e nós vamos nos apresentar lá fora como cristãos que amam o mundo que é de Deus, o mundo que Deus amou. Nós vamos amá-los também. Nós vamos resgatar essas raízes, esses propósitos, e vamos parar de brincar de religião. Vamos orar ao Senhor.